Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 6 coisas que eu aprendi morando aqui em Portugal. Bom, antes de começar esse vídeo eu gostaria de pedir para você, se você não é inscrito ainda aqui no Elaine de Portugal, tem o botãozinho aqui embaixo, é só clicar nele e inscreva-se aqui no canal. Se você é uma pessoa que se interessa por esse tipo de conteúdo, sobre a vida em Portugal, sobre os costumes aqui de Portugal, os costumes dos portugueses, você encontrou o canal certo. O Elaine de Portugal fala sobre tudo sobre a vida aqui em Portugal, como você pode vir morar legalmente aqui em Portugal. Então esse canal é um canal para você. Bora lá pro vídeo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal foi cumprimentar as pessoas. Pera lá, gente, não que eu não cumprimentasse quando eu morava no Brasil. Sim, eu sou também mal educada, né? Eu cumprimentava sim as pessoas, mas aqui em Portugal a dinâmica é diferente. Eu aprendi aqui a cumprimentar uma pessoa desconhecida. No Brasil, eu não cumprimentava quem eu não conhecesse. Assim, na rua, passando, eu não cumprimentava. Para de ser doida! Era um costume meu, pode ser que você cumprimente, mas eu aprendi isso aqui. Aqui em Portugal, por exemplo, se você vai numa loja, você primeiro tem que dar ou bom dia, boa tarde ou boa noite para atendente. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu falava assim: moça, você pode ver aquela bolsa ali e tal? E a pessoa Bom dia. virava para você do nada, assim, do nada, que eu digo assim, quando você perguntava alguma coisa para a pessoa, ela virava para você e falava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então, com o tempo, fui aprendendo e entendendo que os portugueses são assim. Ou então, quando você tá na rua, eu aprendi a conversar com o estranho também, coisa que eu não fazia quando eu morava no Brasil. Aqui em Portugal, eu passei a ter esse hábito, né, de primeiro cumprimentar, pode ser uma pessoa desconhecida na rua, quando eu passo por ela, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou então, quando eu vou numa loja, eu pergunto pro atendente, primeira coisa, boa tarde, poderia... Aí, né, eu desenrolo a conversa. Mas antes eu não tinha esse costume, porque os portugueses têm esse costume de conversar com pessoas estranhas, de cumprimentar pessoas estranhas. Então, quando a gente mora aqui, a gente meio que absorve essa cultura. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal. A segunda coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal foi desapegar das marcas. Isso mesmo, gente. Olha como é que funciona essa dinâmica, né, das marcas. Quando a gente mora no Brasil, por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu falava assim, ai, quando eu morar na Europa, eu só vou usar Louis Vuitton, só vou usar Gucci, né, porque, né, o poder de compra lá é muito maior e tal, com o nosso salário dá pra comprar e tal. Quando eu vim aqui pra Portugal, e eu comecei a perceber que não era bem assim, que a dinâmica não é bem assim. Com os anos que eu tô aqui em Portugal, eu já tive oportunidade de conversar com todo tipo de pessoa, inclusive com pessoas ricas. E eu já tive a oportunidade de conversar com um homem milionário. E ele falou pra mim que ele não comprava as roupas dele numa loja de marca, ele comprava na Zara. A Zara aqui é diferente do Brasil. No Brasil, as pessoas que compram na Zara são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior. Aqui em Portugal, qualquer pessoa, eu disse, qualquer pessoa compra na Zara. Porque a Zara é uma loja muito corriqueira, como qualquer outra, como a C&A no Brasil. É tipo isso. Então, essa pessoa, esse homem, né, que é milionário, né, tem muita grana mesmo, muito dinheiro, falou pra mim que compra as roupas dele aqui na Zara. Então, com isso, foi uma lição pra mim. Aqui em Portugal ou na Europa, é melhor ser do que ter. A gente compra roupa de marca? Compra roupa de marca, sim, mas não é aquela coisa, ai, eu só vou andar com roupa de marca. Não, gente, eu já tive a oportunidade de ver pessoas com muito dinheiro andando de carro que não fosse carro zero, andando com um carro que comprou e não é um carro zero, não é uma Ferrari. Então aqui eles não têm esse costume. Uma pessoa com muito dinheiro pode passar na tua frente com uma roupa comum, uma camiseta e tal, e passar por despercebido como pessoas comuns. Não que aqui seja perigoso. Então é assim, gente,
Quando a gente começa a absorver a cultura da onde você mora, isso passa a ser uma coisa automática. Assim, quando você vê, você já está usando, quando você vê, você já está fazendo. Então são coisas que você adquire sem você perceber. Bom, minha terceira coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal foi usar o aspirador de pó. Gente, aspirador de pó é vida. Não é que eu esteja me gabando falando isso, porque a maioria dos portugueses não usam vassoura para varrer, muito menos a pazinha, né, para juntar o lixo. Eles não usam isso, eles usam aspirador de pó por vários motivos. A maioria dos portugueses moram em apartamentos, né? Então eles não gostam de levantar a poeira, né? Então eles usam o quê? O aspirador de pó. Por ser um utensílio barato também, que você pode encontrar em qualquer lugar, você pode encontrar no supermercado, você pode encontrar em lojas de departamentos, você pode encontrar em lojas de eletroeletrônico. Então é um utensílio barato e você pode encontrar em qualquer lugar. Então a gente passa a utilizar o aspirador de pó e eu não fui diferente disso, né? Quando eu vim pra cá eu nem sabia manusear o aspirador de pó. E depois eu passei a usar o aspirador de pó e hoje em dia eu não sei varrer uma casa sem usar o aspirador de pó. E a quarta coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal foi lavar o banheiro sem água. Nossa, aí você me pergunta, como é que é isso? Como é lavar o banheiro sem usar água? É simples, gente. Aqui em Portugal, a maioria das casas de banho, como se chama, né, o banheiro, não tem um ralo como tem no Brasil. No Brasil, todo banheiro tem um ralo. Aqui em Portugal não existe ralo nos banheiros, a não ser onde você for tomar banho, no box. Então aqui não se usa essa coisa de você ficar jogando água, não tem isso. Aqui nós usamos produtos de limpeza para limpar e que, por sinal, são muito eficientes. Então eu aprendi a não lavar o banheiro jogando água e sim usando produtos. A quinta coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal foi atender o telefone de forma muito diferente da do Brasil, né? E hoje isso sai assim tranquilamente. Antigamente, quando eu vim morar em Portugal, né, alguns anos atrás, quando eu atendi o telefone, a pessoa falava assim, estou, e eu não entendia porque eles falavam muito rápido. Tô sim? E fala, tocinho? Que tocinho é esse, gente? O que é isso que chama tocinho? E eu atendi o telefone falando alô. Aqui em Portugal, os portugueses, eles atendem o telefone falando algumas palavras como tô, ou estou, ou então estou sim. Mas eu entendia tocinho. Gente, era muito engraçado. Eu falava, gente, que tocinho é esse? Que palavra é essa que as pessoas falam? Tocinho? Mas não é não, gente. Era estou sim. Essa é a maneira como eles atendem o telefone. E para despedida, que eles demoram muito para despedir também, gente. Isso é uma coisa que vocês vão acostumar quando vocês vierem para cá, porque eles demoram muito na despedida. A gente fala, tá bom, então tchau. E eles ficam enrolando. Na despedida, eles falam, ok, com licença. E ficam falando 2000 com licenças. Com licença. E eu fico, senhor, por que eles estão falando com licença? Será que eles acham que eles falaram alguma coisa? Ou então que eu falei alguma coisa que desagradou eles? Por que eles estão falando, senhor, com licença? Mas não é, gente. Essa é a maneira que eles usam, né, de se despedir do telefone. Então eles falam com licença. Então quando vocês vierem aqui para Portugal, não estranhem quando vocês atenderem um telefone e eles se despedirem com licença. Bom, e a última coisa que eu aprendi nesse vídeo, morando aqui em Portugal, eu digo nesse vídeo porque se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte desse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que aí eu vou preparar a outra parte do vídeo, que olha, não só tem isso não, é muita coisa que eu aprendi morando aqui em Portugal, tá bom? Então, a última coisa que eu vou falar nesse vídeo foi sobre ver as horas. Isso mesmo, os portugueses, eles têm uma maneira diferente de ver as horas. Por exemplo, uma vez eu tava na rua e eu perguntei para um português assim, com licença, deixa eu me informar as horas? E simplesmente ele falou, é 3:15. E eu fiquei assim, senhor, 3:15?
O que é um quarto para as 3, gente? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, o que é um quarto para as 3? Depois eu descobri que um quarto para as 3 é 15 para as 3. Nós no Brasil falamos como? É 15, falta 15 minutos para as 3 horas, 15 para as 3. Aqui não, aqui eles falam é um quarto para as 3. Ou então 5:15, é 5 e um quarto. Então eu demorei um pouquinho para assimilar essas coisas. E aqui em Portugal, você pensa assim, aqui em Portugal é tudo mais fácil, eles falam português e é tudo a mesma língua, mas é diferente, gente. Eles falam português de Portugal e muitas palavras são muito diferentes de nós brasileiros, né? Porque aqui em Portugal, eles não falam que nós falamos português, eles falam que nós falamos brasileiros e eles sim falam português. Mas, final das contas, o que acaba acontecendo? Acaba que nós automaticamente passamos e absorvemos essa cultura que eles têm. A gente, sem querer, a gente começa a agir como eles agem, a gente começa a fazer como eles fazem. Isso, gente, vocês não precisam ficar preocupados, porque a partir do momento em que você convive com outros portugueses, você acaba adquirindo a cultura e os costumes deles. Então não precisa ficar preocupado quanto a isso, porque os portugueses, eles acabam que nos influenciam também dessa forma. Eles falam que eles absorvem muita cultura brasileira e isso é verdade, porque aqui em Portugal os portugueses consomem muita novela brasileira e acabam sabendo mais do que nós sabemos deles. Mas isso é no automático, porque quando a gente acaba trabalhando com português, a gente acaba convivendo com português, essa cultura toda é absorvida e quando você vê, olha, você já tá até falando português, ora pois. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like, que é muito importante aqui pro canal, pro crescimento do canal. Não se esqueça também de se inscrever aqui no Elaine de Portugal para vocês ficarem atualizados de tudo que esse país aqui pode oferecer para nós.